Abramos, meus amados irmãos, Malaquias, capítulo de número 2, leremos dos versículos 17 até o capítulo de número 3, versículo de número 6. Malaquias, capítulo de número 2, começando no versículo de número 17. Daremos continuidade, depois de uma pausa, a essa série que temos feito no livro do profeta Malaquias. Até este ponto, o impulso da mensagem de Malaquias tem sido duplo. De um lado, ele condenou os sacerdotes de Judá por banalizarem o culto tanto na sua prática ilícita quanto na sua atitude indiferente para com as coisas do Senhor. Por outro lado, se voltando para a população de modo geral, ele condenou o fato de que essa população não estava cumprindo a sua parte na aliança. E essa rebeldia, ela pode ser evidenciada através da desobediência no que diz respeito aos relacionamentos, casamento misto, divórcio sem nenhuma justificativa legal. Agora nós adentramos a uma parte um pouco mais ampla, porque tudo que nos será dito agora daqui para frente, na verdade pode cair sob um guarda-chuva bem mais amplo, e poderia ter um tema: a resistência ao Senhor. Esse é o momento em que não apenas os sacerdotes, mas a população de modo geral se volta contra o Senhor, resistindo à sua palavra, resistindo à sua pessoa. Essa resistência, ela é mostrada pelo menos de 3 maneiras. Do capítulo de número 17 até o capítulo de número 3, versículo de número 5, nós podemos ver o auto-engano. Como eles estão se enganando sobre algumas coisas no que diz respeito a quem eles são, a quem Deus é. Na sequência, capítulo de número 3, do versículo de número 6 até o versículo de número 12, é possível ver como eles também estão resistindo ao Senhor por causa do seu egoísmo, que os leva inclusive a reter aquilo que eles deveriam devolver. Capítulo de número 3, versículo de número 13 até o 21. A resistência agora é apresentada através de uma autossuficiência. Quando eles olham para as suas próprias obras, e eles acham que de fato eles estão vivendo como eles deveriam viver. O texto de hoje volta a seguir aquela velha estrutura que o profeta Malaquias tem implantado do debate ou da disputa. Estrutura essa que o profeta apresenta uma afirmação em tom contundente, quando Deus diz algo ao povo. Essa informação, essa afirmação, ela é recebida com um questionamento em tom cético e na maioria das vezes tomado por um cinismo. Quando eles vão dizer: mas nós, Senhor, o Senhor deve estar enganado. Nós, a fim de que fique claro o que eles estão fazendo e como estão desagradando ao Senhor, é apresentada uma resposta dada pelo próprio Deus, na qual então é apresentado de forma muito clara como eles têm pecado contra o Senhor e a necessidade de se arrependerem dos seus pecados. E por causa dessa estrutura nós colocamos o título dessa série: uma conversa franca sobre a vida diante de Deus. Sim, Deus está falando francamente com o seu povo. E Ele está falando sobre vários assuntos. E o de hoje, ele é muito especial porque ele sempre está em nossas mentes. Ele sempre está nas rodas das conversas do mundo afora. Afinal, se Deus é bom, afinal, se Deus existe, por que há tanta maldade? Se Deus é um Deus de amor, e se de fato vale a pena vir à sua presença, porque Ele é o Deus que nos abençoa, Ele é o Deus que prometeu que abençoaria os que nos abençoassem, e também amaldiçoaria os que nos amaldiçoassem. Então, se isso é uma realidade, então por que os ímpios prosperam? Enquanto nós sofremos nesse mundo caído, então por que as nações estão se levantando contra o ungido do Senhor?
contra os valores do seu reino, e parece que eles estão prosperando nessa agenda. Por que essas coisas estão acontecendo? Se Deus nos ama, por que sofremos? Quando veremos a justiça de Deus sendo manifestada nesse mundo? Quando veremos a corrupção sendo punida? Olhamos para o cenário que nós vivemos nos dias de hoje, em termos de Brasil, e essa pergunta, ela surge novamente. Bem, esse é o assunto, esse é o tema que o profeta Malaquias agora vai tratar nessa conversa franca com Deus sobre a vida diante dele. Mas se prepare, com Deus a conversa é sempre franca, é sempre direta. Leiamos, capítulo de número 2, versículo de número 17. Essa é a declaração do Senhor. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando vocês dizem, quando vocês perguntam: onde está o Deus da justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do ourives e como um sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata, e purificará os levitas, e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores e os seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos. E não tem respeito por mim, não tem temor por mim, diz o Senhor dos Exércitos. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor. Quis o Senhor falar francamente conosco através da Tua palavra, pronunciada pelo profeta Malaquias. Dar, ó Deus, que nessa conversa franca, venhamos a ser impactados por Ti mesmo, pela Tua palavra, pregada no poder do Teu Espírito. Ó Senhor, produz verdadeiro arrependimento nessa manhã. Purifica Teu povo, Senhor. Livra-nos da ira vindoura. Ajuda-nos, Senhor, a nessa manhã entendermos quem de fato nós somos e corrermos para os braços de Cristo, a fim de achar neles refúgio. Pedimos-te isso, Senhor, em nome de Cristo. Amém. A criminalidade no Brasil sempre atingiu níveis alarmantes. Em nenhum outro lugar do mundo, nem mesmo nas grandes guerras, há tantas mortes como nós vimos no nosso país. Estamos em um ano eleitoral, e quando nós olhamos para a política da nossa nação, percebemos que há muito tempo as coligações já deixaram de ser uma união de políticos e já se tornaram uma verdadeira formação de quadrilha.
De tal maneira que nós olhamos para o mundo à nossa volta e sobretudo para a nossa nação, e somos tomados por um sentimento de impunidade. Sim, o Brasil é conhecido como um país da impunidade. Segundo o dicionário, impune significa ficar sem castigo, não ser reprimido. E é verdade que os avanços das operações, como por exemplo a Lava Jato, têm mudado pelo menos esse sentimento em nós. Mas o fato é que a justiça, ela está longe de ser um atributo robusto da nossa nação. E esse sentimento de impunidade ainda é uma realidade. Por isso nós nos valemos de forma supersticiosa de um adágio popular. Olha, a justiça dos homens, elas falham, mas... A justiça dos homens, ela falha, mas a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Bem que a justiça de Deus não falha, isso é uma realidade. E podemos perceber isso na própria Escritura e quando olhamos para o que Deus tem feito na história. Mas a pergunta é, será que a justiça de Deus tarda? Se nós olharmos para a história que nós acabamos de ler, e para o que pensa o povo do tempo de Malaquias, a resposta é um sonoro sim. A resposta é um sonoro sim. Eles estavam passando por grandes dificuldades, como já dissemos no primeiro sermão que abriu essa série. Esse é o povo que está sendo oprimido, que está pagando pesados impostos, que está enfrentando escassez de coisas até mesmo básicas. E agora eles estão questionando ao Senhor. Eles olham para as nações ímpias que estão subjugando. Eles olham para o povo à sua volta e dizem, então Senhor, quando veremos a tua justiça sendo manifesta no meio desses povos? Quando veremos, Senhor, o dia que de fato o Senhor vai abençoar o justo e punir os ímpios? Nós estamos cansados de vir até a tua casa, de cantarmos salmos que falam da tua justiça, da esperança de um reino, de um rei, que venha e faça justiça. Porque o que nós vemos à nossa volta é a impunidade. São povos que não são punidos pelo Senhor. E olhe para nós, veja o quanto nós estamos sofrendo por causa dessa impunidade do Senhor. Então, Senhor, quando veremos a tua justiça? Quando o Senhor agirá, Senhor? Quando o Senhor virá na pessoa do seu rei, Senhor? Quando? Diz o profeta que diante de todo esse questionamento, que não era apenas ouvido à volta da mesa enquanto se tomava uma refeição, mas que também poderia ser visto nas praças, e até mesmo nos corredores do templo. Deus olha para esse povo e diz, eu estou cansado de vocês, eu estou cansado de suas palavras. Em uma linguagem popular, eu estou cansado dessa ladainha. Sim, essa é a afirmação contundente, eu estou cansado de vocês. Usando então uma linguagem antropomórfica, isto é, descrevendo Deus através de atitudes e sentimentos humanos. Malaquias diz que Deus está muito cansado de todas essas palavras. E assim como o ser humano se cansaria de discussões e desafios intermináveis, Deus está esgotado desses debates. Ele já não suporta mais essas coisas. Ele já não suporta mais essa murmuração. Ele já está indignado com tudo isso. Mas o povo olha para essa reação de Deus, olha para essa declaração e diz, não entendemos, Senhor. Por quê? Por que que o Senhor está cansado?
Qual a razão? Então o profeta apresenta duas especificações. A primeira: vocês dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E em segundo lugar, vocês também perguntam, aonde está Deus da justiça? A primeira acusação então contra o Senhor segue a seguinte sequência lógica. Se Deus de fato é um Deus justo, então Ele deveria julgar as nações que são ímpias. Ele deveria julgar os pecadores que estão se voltando contra nós. Agora olhe, veja, perceba, isso não está acontecendo. Não pode ser vista a justiça de Deus sendo derramada sobre essas nações, sobre esses que se voltam contra o seu ungido, contra os seus valores. E se Deus então não está descarregando a sua ira sobre eles, então logo, portanto, pode-se perceber que de fato Ele não se importa com essas coisas. E que na verdade Ele se agrada dessas coisas. Observe que a acusação, ela é dura contra o Senhor. Porque agora ela mexe com a ética do Senhor. Agora ela toca em atributos importantes do Senhor. A sua santidade, a sua justiça, o seu próprio ser. Porque parece que na mente desses irmãos, Deus mudou. Aquilo que era mal parece que agora é bem. E aquilo que era bem parece que agora é mal. Agora a pergunta é, por que eles estão levantando essas questões e seguindo essa lógica, à luz do que eles estão vivendo? Porque as perguntas retóricas são: quem, Senhor? Quem é que tem boleto para pagar? Quem, Senhor, que está passando por necessidade? Quem, Senhor, que tem sido oprimido? Quem, Senhor, que tem sido ridicularizado? E a resposta é um sonoro: nós, Senhor, nós, Senhor. Agora me diga ainda, Senhor, quem, Senhor, tem a prosperidade? Quem, Senhor, que está carregado de popularidade? Quem, Senhor, não passa por necessidades? Quem, Senhor, está aproveitando essa vida presente ao máximo? Que tem de tudo, do bom e do melhor? Quem, Senhor? E a resposta é um sonoro: eles. Mas eles quem? Aqueles que não temem a Deus. Aqueles que praticam a iniquidade. Aqueles que se voltam contra o Senhor. Esse tem todas essas coisas. E nós, Senhor? Aqui estamos nós, passando lutas, dificuldades. Por isso, Senhor, a conclusão que nós chegamos é essa: sim, todos os que fazem o mal são bons aos seus olhos, porque parece que eles são abençoados pelo Senhor. E parece que o Senhor se agrada deles, porque é eles que têm essas coisas. E a conclusão então é: não faz diferença entre servir ao Senhor e não servir. Tanto faz vir à igreja ou não vir, tanto faz, porque eles, Senhor, eles têm sido abençoados pelo Senhor e nós. Qual é o problema então desse povo? Mais à frente no capítulo de número 3, versículo de número 14 e 15, é nos dito o seguinte: e vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? O quê? A resposta a essa pergunta retórica é nada. Por isso agora consideremos felizes, sim, felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam ao Senhor. Agora perceba que o povo avaliou a sua vida com base na experiência física, no que diz respeito aos seus relacionamentos, às suas posses. E essas coisas ocupavam tanto a sua mente, que você pode perceber o quanto isso ocupava na descrição de todas as coisas.
Ao que parece, eles estavam olhando, analisando, percebendo como viviam as pessoas. E era isso que ele ocupava o seu tempo, a sua reflexão, a sua meditação. E por essa razão, eles agora amavam tanto essas coisas, e eles se preocupavam tanto com essas coisas, que essas coisas já tinham tomado o status de um ídolo. Sim, como disse o pastor Tim Keller, se alguma coisa deste mundo é mais fundamental do que Deus para a sua felicidade e para que você encontre significado na vida, então isso se tornou um ídolo para você. Algo que suplantou Deus em seu coração e em suas afeições. E você sim, você buscará essa coisa como um abandono e intensidade que deveriam ser dados somente a Deus. Mas aqui estão eles, dispostos a questionarem o Senhor, dispostos a entrarem no embate com o Senhor, porque isso que eles querem ter, eles não têm. Consegue perceber que o problema não é o fato deles não terem, mas sim dos ímpios terem essas coisas. Consegue perceber, irmãos, o que tem aqui é um verdadeiro senso de dignidade. É nós que merecemos essas coisas, Senhor. Somos nós que servimos ao Senhor. Somos nós os merecedores dessas coisas. E a base é a autojustiça. E essa autojustiça, então, agora conectada com esse sentimento de desejo idólatra, leva à ingratidão. Porque os seus olhos então são fechados para perceberem de fato o que Deus estava fazendo. Isso porque nós temos a incrível capacidade de ficar frente a frente com tudo que Deus tem nos dado e ainda assim alimentarmos o sentimento de ingratidão. Sim, a gente fica na frente de um armário abarrotado de roupas e a gente ainda acha que não tem o que vestir. Nós temos a capacidade de ficar na frente da geladeira e a gente acha ainda que não tem comida o suficiente. Nós murmuramos e agimos como ingratos. Nós olhamos para tudo que Deus tem feito para nós, para todas as bênçãos, mas nós voltamos sempre a dizer que nós somos pobres e necessitados, porque nós não temos aquilo que nós deveríamos realmente ter. E aí essa atitude de ingratidão para com o Senhor. E qual é a consequência disso? Nós começamos a julgar Deus como sendo infiel, sem amor, sem bondade. E aí então nós colocamos Deus no banco dos réus. E aí dizemos, é inútil servir a Deus. O que nós ganhamos quando nós estamos aqui obedecendo ao Senhor, tentando viver vida simples, tentando viver vida fiel? Nós só somos perseguidos. Nós vivemos em um país que é difícil servir ao Senhor. Veja como as pessoas se levantam então contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora perceba como isso aqui é uma atitude idólatra. É um amor terrível, desajustado. Porque pense comigo. Se então essa nação tivesse o que as outras nações tinham, então essa conversa não existiria, certo? Essa conversa não seria uma realidade. Porque se eles tivessem essas coisas, eles estariam o quê? Satisfeitos, alegres, felizes, gratos. Agora, porque eles não têm essas coisas, eles se voltam para o Senhor e contra o Senhor nessa ladainha. Consegue perceber que aonde se encontra, no lugar onde se encontra a mente e o coração desse povo, é nessas coisas. É nessas coisas. E aí a segunda acusação, ela na verdade é uma evidência do fato de que Deus então
ela é uma evidência e uma consequência da primeira. A acusação de que Deus não é justo, a acusação é que Deus não está fazendo nada, é exatamente um reflexo dessa idolatria e desse sentimento de autojustiça. Aí o Senhor então resolve responder a essa questão. E a resposta é o seguinte, olha o versículo de número 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor de vocês, o Senhor que vocês buscam, virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Há uma promessa semelhante em Isaías capítulo de número 40, dos versos 3 a 5. Lá uma voz proclama, preparem o caminho para o Senhor. E o verbo traduzido como preparar, tanto lá como aqui em Malaquias, é o mesmo. E traz a ideia metafórica de remover os obstáculos. Esse texto então vai ser aplicado no Novo Testamento a João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Os obstáculos a serem arrancados é exatamente o pecado. Ele vai então agora nivelar a nação através de uma mensagem de arrependimento, convocando a nação a se arrepender dos seus pecados para que possa viver vida santa na espera do seu rei. Para que não vivam como estão vivendo aqui nesse tempo de Malaquias. Para que se volte para o Senhor em amor, em devoção sincera e não nesse culto hipócrita, nessa hipocrisia que pode ser vista aqui. Ele vai chamar as pessoas ao arrependimento. E o detalhe é que a resposta do Senhor, ela não é muito agradável. É por isso que a mensagem de João Batista caía muitas vezes em ouvidos surdos. E há um detalhe no texto que aqui é curioso, porque preste atenção. Veja no capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Versículo de número 1. Veja, eu enviarei o meu mensageiro. Esse mensageiro vai preparar o caminho. E então, de repente, não no sentido de ligeiramente, mas no sentido de surpreendentemente, eu mesmo virei a vocês. Eu estarei no meio de vocês, o Senhor diz. Agora, observe um detalhe aqui. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá no seu templo. Observe como está escrito aí na sua Bíblia, seja ela digital ou em papel, a palavra Senhor. Observe aí, Senhor. Agora observe lá no final do versículo de número 3, quando ele diz, termina falando de novo sobre o Senhor e agora fala, diz o Senhor dos Exércitos. Consegue perceber a diferença na grafia? O segundo está, a letra maiúscula em caixa alta. Essa foi uma maneira dos tradutores destacarem um termo importante na Escritura, que é um termo da aliança, que é o nome do Senhor, Yahvé, o Senhor, a maneira como ele se revelou ao seu povo. Agora, quando ele diz sobre o Senhor anteriormente, ele vai usar um outro nome para o Senhor, Adonai. Quando Isaías está falando desse mesmo tema, ele se volta para o Senhor Yahvé, o Deus da aliança. E agora ele diz, Senhor, que o Senhor se volte para o teu povo da aliança. No entanto, aqui Malaquias, ele faz essa sutileza. Ele diz, vocês querem que o Senhor venha. Vocês querem que de fato o Senhor julgue todas as coisas. É isso que vocês querem. Então ele virá. Agora, ele virá como Adonai, porque vocês não têm vivido de acordo com a aliança. Na verdade, há muito de vocês que nada tem a ver com a aliança.
E aí quando João Batista vem no Novo Testamento e ele diz: preparem o caminho. E ele diz: arrependam-se dos seus pecados. E logo depois vem o Senhor, o Messias, o Salvador, e diz: eu cheguei, eu estou no meio de vocês. Consegue perceber que a despeito de muitos terem o mesmo sangue da descendência da aliança, eles não eram do povo de Deus. Para esses, Jesus se apresenta como Adonai, Senhor, Rei. Sim, era uma atitude de rei, proteger e guardar, sustentar os seus súditos. Mas isso é uma prerrogativa apenas para os membros da aliança. A esses que não se arrependeram dos seus pecados, a esses que não se voltaram para o Senhor, a esses que vivem uma religiosidade sem vida, prestando um culto semana após semana na hipocrisia, a esses ele vem, mas ele vem como um Adonai, como um reto juiz. E sim, irmãos, a palavra aqui é dura, porque Deus está dizendo: vocês querem que eu venha fazer justiça? Eu virei fazer justiça, mas eu vou começar pelo meio de vocês. Vocês querem ver a minha justiça sendo manifestada? Então vocês a verão. Mas não pensem vocês que eu vou começar fora da casa de Israel. Eu vou começar isso dentro da casa de Israel. Agora deixe-me dizer então para você uma coisa. Porque muitas vezes nós estamos orando a Deus e pedindo que Ele mande justiça, que Ele aplique a justiça nos outros. E nós achamos que isso não será contra nós, com base na nossa dignidade, porque nós somos melhores do que os outros, com base na nossa própria autojustiça. Já deu para perceber que é muito arriscado esse caminho, não é? É muito arriscado se apresentar diante do Senhor e clamar por justiça, confiando na sua própria autojustiça. E Deus diz: é isso que vocês querem? Então vocês terão essa justiça. Vocês terão essa justiça. Novo Testamento então vai agora trazer uma mensagem que será como uma cunha na religiosidade judaica. De um lado, haverá purificação e aperfeiçoamento para o povo da aliança, a fim de que o culto seja prestado de maneira que agrade ao Senhor, de maneira justa. Agora Ele virá e purificará, homomutiação, purificação total, lavagem completa. E agora os sacerdotes serão transformados pelo Evangelho de Cristo. E sim, muitos se voltaram para o Senhor, muitos abandonaram a sua hipocrisia vista no início ali do texto do Novo Testamento e se voltaram para Jesus. E agora não mais baseado na sua autojustiça, mas na justiça que vem da cruz, começaram a prestar um culto que agrada ao Senhor. No entanto, outros não quiseram saber dessa mensagem. Outros continuaram na sua autojustiça. Outros continuaram orando, dizendo: Senhor, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais pecadores. Sim, Senhor, eu dou o dízimo de todas as coisas. Sim, Senhor, semana após semana eu estou na tua casa. Sim, Senhor, eu obedeço a sua lei. Sim, Senhor, eu não sou como esses publicanos, por isso graças te dou, Senhor. Eu me apresento diante do Senhor, pedindo a tua justiça sobre esses, porque eu estou confiante das minhas próprias obras. E diz o versículo de número 5, a esses o Senhor virá como juiz. Ele virá como juiz.
Eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora testemunharei contra vocês, ele diz. Eu serei o juiz e a testemunha. Eu vou olhar realmente as suas obras e farei uma análise delas. E eu me voltarei contra os feiticeiros, diz eles, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos. Tudo isso aqui é a implicação da transformação gerada pelo Senhor no coração, mas sobretudo, e essa é a grande causa, contra vocês que não têm o respeito por mim, contra vocês que não me temem. Sim, eu virei contra vocês. Eu estarei diante de vocês. Eu estarei diante de vocês. É sempre muito arriscado, então, pedir a Deus para ser testemunha e julgar a causa com base nos nossos próprios méritos. Às vezes, em alguns aconselhamentos, eu ouço pessoas dizerem assim: pastor, Deus sabe, Deus é testemunha desse fato. Eu digo: não diz isso, pede perdão agora ao Senhor. Nunca mais fale isso. Nunca mais chame Deus como testemunha dessas coisas. Porque eu que aqui estou diante de você, eu vejo a ação. O Senhor vê a motivação do coração e nunca é santa. Nunca é completamente santo. Então não chame o Senhor para ser testemunho e juiz. É um mau negócio. É um mau negócio chamar o Senhor para ser testemunha e juiz, quando nós estamos baseando a nossa vida na nossa própria autojustiça. Percebe que eu e você, nós não somos diferentes desse povo? Muitas das nossas reivindicações não são pelos méritos de Cristo. Não tem a ver com Cristo e o seu reino. Essas supostas orações imprecatórias não tem a ver com o rei. Tem a ver conosco. Só que isso é arriscado, e muito arriscado, muito arriscado. Versículo então de número 6 diz assim: de fato, eu, Senhor, não mudo. Agora olha que coisa legal, por quê? Quando Deus diz assim, eu, Senhor, não mudo, então Deus está respondendo a ladainha, o questionamento. Eles disseram assim: olha, as coisas parecem que estão mudando no ser do Senhor, porque a gente já viu ele fazendo coisas terríveis contra algumas nações, porque, ao que parece, sempre o que é mal aos seus olhos. No entanto, agora parece que o que é mal é bom aos seus olhos. Aí Deus diz: eu não mudo. O que é mal sempre vai ser mal. O que é bom sempre vai ser bom, porque eu não mudo. A minha justiça sempre será a mesma justiça. A minha santidade sempre será a mesma santidade. Agora o Senhor diz: mas deixe-me dizer, deixe-me ir além. Porque eu, Senhor, não mudo, é que vocês não serão consumidos pela minha ira, ó filhos de Jacó. Esperava-se que ele dissesse: ó filho de Israel. Esse é o termo usado até então, no Antigo Testamento. Príncipe de Deus, Israel, povo que Deus fez uma aliança, dizendo: eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. E nós agora estamos em um relacionamento de aliança, e aqui estão as minhas promessas, e aqui está o contrato, aquilo que você tem que fazer. E Deus diz: e vocês são como Jacó. Vocês não fazem o que vocês devem fazer nesse contrato de aliança. Vocês são desobedientes. Vocês são ímpios, não piedosos. E mesmo conhecendo a verdade, mesmo eu me fazendo conhecido a vocês, mesmo assim, vocês me desobedecem.
Vocês se voltam contra mim. Agora vocês vêm com essa autojustiça? Qual justiça? Filhos de Jacó, enganadores, corruptos. É porque eu não mudo, é porque a minha palavra não muda, é que vocês não serão consumidos nesse dia, e no dia em que o meu mensageiro, o mensageiro da aliança, virá. O dia do Senhor é entendido no Novo Testamento como o já e o ainda não. E lemos no capítulo 6 de Apocalipse que o Senhor virá como reto juiz. As pessoas vão ficar apavoradas nesse dia, porque elas verão de fato quem elas são. E o Senhor está dizendo, é porque eu não mudo, que nesse dia vocês terão refúgio. Agora perceba então como o Evangelho muda a perspectiva de todas as coisas. Porque sem o Evangelho, as coisas elas correm da seguinte maneira. Sem você entender a obra de Cristo, quem é Deus? Bem, Deus é julgado como sendo infiel, sem amor e sem bondade. Inclusive esse é o discurso que é visto no nosso mundo nos dias de hoje. Se Deus ele de fato é Deus, por que então existe tanto mal no mundo, tanto sofrimento? Por que ele então não freia o pecado, não acaba com o sofrimento? As respostas que são dadas a essas perguntas normalmente comprometem algum aspecto do ser de Deus. Alguns vão dizer que ele na verdade não existe, e o sofrimento é a prova da sua inexistência. Alguns vão dizer que não, ele até existe, mas ele é um Deus que está bem distante. Ele criou, mas ele se distanciou. Ele é transcendente, mas ele não é imanente. Outros vão dizer, não, na verdade Deus existe, na verdade Deus é bondoso e ele é amoroso. No entanto, ele não é onisciente. Ele não sabe de todas as coisas. E ele não intervém, porque algumas coisas, na verdade, ele toma conhecimento quando ele assiste o jornal. Então Deus é apresentado como sendo um Deus sem amor, ou um Deus sem bondade, ou um Deus que não é soberano, ou um Deus que não é onisciente. E a consequência disso, então, é exatamente o sentimento que esse povo tem. É inútil servir ao Senhor, porque esse mundo não é um mundo controlado por Ele. E na verdade, o que é que nós ganhamos quando nós o servimos? Porque, olhe à sua volta, as pessoas que mais têm prosperidade, mais têm, entre aspas, uma vida boa, são aquelas que não temem ao Senhor. Então, nessa descrição, os ímpios eles são a vida a ser cobiçada, porque o coração idólatra ele é hábil em ignorar a eternidade, e aí resumir a vida a essa vida, e aí nós esquecemos que o destino final do homem não é essa terra. E aí nós precisamos lembrar o que Jesus disse para aquele homem que já tinha acumulado todos os bens louco. Ele dizia, eu estou satisfeito, pleno. E Jesus disse, louco, se hoje te pedirem tua alma, o que você tem, para quem será? O que Jesus então está chamando ali os seus discípulos a fazerem é pensar à luz da eternidade. E quem sou eu nessa descrição do entendimento da vida sem a obra de Cristo? Bem, eu sou o centro do universo. O mundo é reduzido aos meus desejos. A boa vida é o que eu digo que é a boa vida. A má vida é o que eu digo que é a má vida. A minha religiosidade é resumida ao que eu faço e ao que eu recebo. E é sempre esse relacionamento de barganha. A minha dignidade é tanta que eu tenho o direito de questionar a Deus, de decretar o que eu quero receber dele, porque eu mereço essas coisas, mais do que os meus vizinhos, porque eu sou temente a Deus.
No entanto, a gente agora olha toda a vida à luz da cruz, à luz do mensageiro que veio, que morreu na cruz para purificar aqueles que são seus e trazer juízo àqueles que se voltam e se voltaram contra ele durante toda a história. Nessa nova análise, Deus então é um Deus fiel, justo, santo, sustentador, juiz. Aí a gente entende que com Ele está as nossas vidas e que Ele sustenta, e que Ele está nos conduzindo para o que Ele tem de melhor, que é o novo céu e a nova terra, e que na verdade não há mais nada que a gente precisa, porque Ele já nos deu a Cristo e com Ele tudo que nós precisamos. Agora a gente pode então orar como o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta e nos campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque isso é o que nós temos de melhor, não é o que esse mundo pode dar. Como que os ímpios então agora são vistos nessa nova perspectiva à luz da cruz? Bem, a prosperidade dos ímpios é de curta duração e o seu sofrimento é eterno. Você quer trocar com ele a sua vida? Certamente o Senhor o coloca em um terreno escorregadio, de tal maneira que a sua ruína é certa. Hoje ele zomba, mas haverá um momento em que ele vai sofrer. Hoje ele vai às ruas e ele zomba de Cristo. Ele o xinga. Ele usa coisas relacionadas ao seu reino para zombar dele. No entanto, ele estará de frente com ele, sua vara, que é dura como ferro, e sim, Cristo vai o partir no meio, porque esse é o destino dos ímpios. E quando ele se levantar, quem que vai suportar a sua ira? Ninguém. Bem, e nessa descrição quem eu sou? Já não tem muito espaço para dignidade, né? Acho que não dá para falarmos em autojustiça, né? Eu sou um miserável pecador. Eu sou um homem que não cumpre as minhas palavras na aliança, que não faço o que tenho que fazer. Sim, eu sou um homem que quebra todos os dias o contrato feito com o Senhor, todos os dias. No entanto, eu sou um homem de sorte, ou melhor, de Cristo. Porque, como o profeta abriu essa profecia, Deus me amou quando Ele poderia me odiar. E Ele me deu a Cristo. E agora então, porque eu tenho um Cristo, eu já tenho tudo. Por isso que não faz sentido ficar olhando se a grama do vizinho é mais verde ou não. Por isso que não há lugar para murmuração, para idolatria e para ingratidão. Porque eu já tenho tudo o que eu preciso. E eu passarei a eternidade desfrutando da sua prosperidade, mesmo quando eu merecia a pobreza eterna. Por quê? Porque o Salvador que tinha tudo, se fez pobre para que eu pudesse ter aquilo que Ele conquistou. E aí então, ao invés de querer tudo que é meu por direito, agora eu entendo que eu tenho tudo por direito daquele que é o único justo, Jesus. O verdadeiro mensageiro da aliança. E eu tenho todas essas coisas. Agora eu posso confiar e posso clamar a justiça de Deus, não com base nas minhas obras, mas nas obras de Cristo. E Ele virá.
Ele vai aplicar a sua justiça. E isso é uma mensagem de conforto, porque de fato Deus é o Deus de justiça, Ele não deixa nada impune. Nada impune. Eu fico vendo essas pessoas que, ainda mais nesse tempo de eleições, têm se voltado tanto contra o Senhor. As pessoas estão se resumindo a atitudes de animais. Eu olho algumas coisas num campo universitário, eu digo, não faz sentido isso. E elas zombam, elas debocham da palavra do Senhor. Eu vou estar lá para ver. Vou estar lá do lado do mestre, para ver o encontro delas com ele. E eu sou muito grato, porque eu estarei atrás dele, não na sua frente, por causa da sua obra. Porque eu também seria partido no meio, se não fosse o seu sangue derramado na cruz. E é por isso que então a gente vem à igreja e é lembrado dessas coisas. Lembrado que um dia, porque lá naquela cruz, o seu corpo foi partido por nós, nós também não seremos partidos por causa dos nossos pecados. Lembrar que sim, um dia, o seu sangue foi vertido naquela cruz, e diz a Escritura que esse sangue nos purifica de todo o pecado. É como um fogo que purifica um metal precioso e nos lava completamente. E agora nós estamos aqui na presença do Senhor, e só estamos por causa dele, porque você não merece fazer parte desse ajuntamento. Você não é digno de estar aqui. Você não é digno de pedir nada ao Senhor. A gente só está aqui por causa dos méritos de Cristo. Eu queria convidar os presbíteros para que estivessem aqui à frente, juntamente com os diáconos. E nós vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor pelaquilo que Cristo fez por nós na cruz.